Quem sabe que você é salvo não pelo que você faz, pelo mérito que você faz, mas quem sabe que você é salvo pela graça de Deus. Você pegar a sua Bíblia, você abrir no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele sempre pregava isso, ensinava. Ele costumava passar por onde ele passava e sempre deixar isso, que pela graça nós somos salvos. Não é porque você é bonito, não é porque você tem olhos azuis, ou você tem uma pele clara, uma pele morena, ou você se destaca entre as outras pessoas, ou pelo bem que você tem, pelo bem que você possui. Não é isso. Você é salvo pela graça de quem? De Deus, pelo amor dele, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus? Você gosta? Então eu estava preparando, na verdade, a gente lê constantemente a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia? O cristão que é cristão, igreja, o cristão nascido de Deus, ele sabe que o mundo natural, antes do mundo natural, é o mundo que é espiritual. Você sabe que aonde você está agora, o que você faz, é que o corpo onde você está é regido por um espírito. Você sabia disso? Antes das coisas acontecerem no mundo material, elas acontecem no mundo espiritual. Antes de você fazer algo, antes de você criar algo, você criou algo na sua o quê? Na sua mente, no seu pensamento. Antes dela vir o que? À tona. Antes dela ser criada. Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala assim que o homem natural não entende as coisas espirituais. Que se você for olhar as coisas como algo comum, natural, você nunca vai entender. Você tem que olhar com os olhos espirituais. Então, antes do material, antes do físico, é o que? É o espírito. Se você está bem espiritualmente, você é capaz de vencer, você é capaz de suportar, você é capaz de passar por inúmeras coisas e permanecer, como a palavra diz, inabalável. Inabalável. Se Jesus ele não tivesse a comunhão que ele tinha com o Pai, ele não teria vencido, ele teria desistido. E a nossa vida, ela é assim também. E uma das coisas que nos leva a ter uma comunhão com Deus é a nossa oração. Por isso que eu perguntei, quem gosta de orar aqui? Quem já teve experiência de passar horas orando? É maravilhoso. Você ajoelha-se triste, angustiado, mas no momento que você fala com Deus, você levanta fortalecido, cheio de esperança, avivado. E eu vou mostrar para vocês a palavra de Deus, e principalmente não por homens, depois eu vou levar homens que oraram, tiveram resultados grandiosos, mas eu quero levar por aquele que é o principal, que é o nosso Senhor Jesus. Quer ver? Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 22. Vá lá na parte onde Jesus sobe com seus discípulos, lá no Getsemane. Lucas 22, 39. Vamos meditar um pouquinho aqui. Depois você vai, conforme o Espírito for dirigindo, a gente vai olhando para outros lados da palavra de Deus. Amém? Lucas 22, você que tem a Bíblia, no versículo 39.
Todo mundo achou? Graças a Deus. Olha só isso aqui, igreja. Diz assim, ó, Jesus no Getsemane. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Ou seja, era um costume de Jesus ir ali com os seus discípulos. E sempre ia ali com os seus discípulos. Tanto é que o traidor Judas levou eles diretamente lá, né? Aí ele diz assim: e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis o quê? Orais para que não entreis em tentação. Isso foi uma recomendação do Senhor Jesus para os seus discípulos, e hoje é uma recomendação para quem é discípulo do Senhor. Quem é discípulo de Jesus? Diga eu, você, né? Então, Jesus disse: orai para que a gente não venha entrar o que? Em tentação. Porque você sabe que a tentação, se você conhece essa palavra tentação, quer dizer o quê? A pessoa, ela é induzida a fazer o que é certo. A tentação, ela é induzida a fazer o que é bom. A tentação, ela induz a pessoa a fazer o que agrada a Deus, é isso? A tentação, ela vem para nos induzir a fazer tudo aquilo que vai nos separar da presença de quem? Da presença de Deus. Você entende? Você sabe por que você deve orar? Permanecer firme. E às vezes a pessoa fala assim: puxa, mas eu estou orando, eu estou buscando. E as outras falam: mas é o jejum, eu oro e as coisas não acontecem, elas não andam, a minha vida permanece. Não, a Bíblia fala, Jesus deixou, se Jesus falou, é uma regra, é uma lei. Continue orando, fale com Deus, não importa. O importante é você dobrar os joelhos e continuar apresentando a Ele a sua oração. Que Ele disse para o seu discípulo: olha, orai para que não entreis em tentação. Ou seja, se a pessoa ela está querendo falhar, aí ela sabe que aquilo que está vindo na mente ou no coração dela, que induz a pessoa a falhar, muitas das vezes a pessoa sabe que é errado, ela sabe que se ela fazer, ela vai desagradar a Deus. Nessa mensagem aqui, se você for levar lá para como está escrito aqui, na Bíblia que é atualizada, ela diz também lá no Mateus, e lá, essa parte aqui de Lucas não fala, mas lá em Mateus ele fala que nós devemos vigiar e orar, né? Orar, vigiar. A gente não vem cair em tentação. E a oração fortalece o homem. Sabe por quê? Porque mais adiante, quer ver aqui, ó, se você voltar mais um pouquinho aqui na Bíblia, aqui mesmo em Lucas, que vem falar no capítulo 18, a mensagem bem conhecida do juiz Inigo. Presta atenção, olha só o que diz a palavra aqui, ó. Lá no versículo 1, olha só como é maravilhosa a palavra de Deus. Quando você começa a falar da palavra e o Espírito vai dirigindo você, vai falando. E olha só, olha como é lindo isso aqui, ó. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever do que, igreja? Orar. Ele diz aqui: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Nunca esmorecer. Você nunca enfraquecer na fé, nunca esmorecer na sua oração. É Jesus falando também aos discípulos, mas ele falou de maneira parábolas. Alguns não entendiam o que ele falava. Os que estavam ali, que andavam, que estavam próximos, que tinham uma comunhão com ele, entendiam. E ele disse: olha, é dever. E dever é o quê?
É obrigação, meus irmãos. É obrigação do cristão orar sempre sem esmorecer. Quando o apóstolo Pedro e Tiago, quer ver? Vamos lá. Vou lá para Atos dos Apóstolos agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem lembra do apóstolo Pedro? Que o apóstolo Pedro foi preso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Alguém já leu essa mensagem? Leu? Lá, quando Herodes prendeu Tiago e Pedro. Olha o que aqui. Olha isso aqui, ó. Tiago, tá certo que Tiago ele foi decapitado, foi morto. A hora dele chegou, permissão de Deus, como João Batista. Mas olha, o dever de orar, de buscar, ele diz assim lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e no versículo 4, vamos começar aqui o 4, no versículo 3, vamos ler logo o 3 até o 6, rapidamente aqui, ó. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, ou seja, aquele povo que não cria, que não acreditava no Filho de Deus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos, ou seja, estava entrando no dia da Páscoa. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentar ao povo depois da Páscoa. Ou seja, Pedro já estava decretada a sentença dele, ele ia ser morto, assim como o seu companheiro de ministério, de obra, tinha sido decapitado. Aí ele continua dizendo também, a intenção deles era matá-lo. Ele viu que aquilo agradava os que eram contrários à obra de Deus. E aí continua no versículo 5, diz assim, ó: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia o que, igreja? Oração. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de quem? A favor de Deus. Olha só a oração de novo aí. A igreja não deixou de orar. A igreja intensamente ela continuou o quê? Ela continuou orando. Ela continuou orando. E o que aconteceu? A oração foi atendida. O anjo apareceu, acordou Pedro no meio da noite, saiu levando, guiando ele. Os portões se abriram, o apóstolo Pedro foi parar aonde estavam seus companheiros. A oração foi atendida. Graças a Deus. Assim como a sua oração também está sendo atendida. E quando você ora, Deus consola, Deus conforta, Deus traz a segurança dele para você. Amém? Ele abraça, é igual aquela palavra que diz lá no Evangelho também, que ele queria que o povo viesse ser igual os pintinhos ali e ficasse debaixo das asas da galinha, guardados, protegidos, para que o gavião, a cobra, nada viesse poder impedir. Está guardado. Então a tua oração, meu irmão, guarda você, guarda a tua família, guarda os teus projetos, os teus sonhos, e além do mais você é alimentado espiritualmente. Glória a Deus, igreja. É maravilhoso. Agora, você imagina, são respostas que Deus dá. Quem lembra também da mensagem? Quem conhece o profeta Elias? Quem já leu na Bíblia que Elias ele teve que orar, não uma, mas duas, mas três, mas 4, 5, e na 7ª vez a oração dele foi o quê? Foi respondida. E mesmo assim, quando o jovem falava,
e voltava, e ele com o rosto no pó continuava orando. A última vez ele falou: eu vejo uma nuvem está do tamanho da palma da mão do homem ali, pequena. Mas ele nunca desistiu. E a oração foi o quê? Foi atendida. Abraão orava. Você vai ver inúmera. O rei Ezequias, quando foi decretado, está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 38, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver. O próprio Deus mandou o profeta Isaías: vai lá, fala para ele arrumar a sua casa, porque ele vai fazer o quê? Vai o quê, igreja? Vai morrer. Está escrito na Bíblia ou não está? Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Isaías, capítulo 38, você vai ver. E o que o homem de Deus, o rei, fez? Ele virou-se para a parede, falou que tinha andado em integridade com Deus, Deus conheceu o coração dele, e aí o profeta já estava a caminho de volta de onde ele tinha vindo. Deus tocou no coração dele, falou e mandou novamente o quê? Volta lá, e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos à sua vida. Mas tudo isso por causa do poder do que, igreja? Da oração. Se você orar, você vai ter a resposta. Se você tiver comunhão com Deus, Deus vai te responder. Tem uma mensagem que eu gosto muito que diz assim, ó. Eu creio que agora fugiu da mente, mas se o pastor Jardim puder me ajudar, que diz assim, que eu gosto muito dessa mensagem, que Deus ele não se esquece daqueles que fazem a obra dele, trabalham por ele. Deixa eu ver se eu acho aqui Hebreus. Deixa eu ver se não foi Hebreus, é em Coríntios, mas que ele fala que Deus ele não está esquecido daqueles que fazem a obra dele, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, em Hebreus capítulo 6 e no versículo 9, eu gosto muito desse versículo aqui. Tudo que você faz para o Senhor, você vai ser recompensado. Tudo que você faz. Eu gosto muito de ler esse versículo, sempre nos momentos que algumas coisas vêm tentando me afastar da presença de Deus. Eu lembro que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então eu lembro desse versículo aqui que está escrito lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que diz assim, ó: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, os escolhidos, os separados. Jamais ele vai se esquecer do que você faz por ele. Jamais. Tudo, igreja, tudo está anotado. Tudo. Tem um memorial na presença de Deus que ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar, não importa. Ele vai lembrar de você. Seja lá, se você está no lugar mais distante, mais longe, se você está, não importa onde você estiver, mas o teu nome está lá, está na memória do Senhor, está guardado. Ele vai te recompensar por isso. E se você continuar orando, se você continuar falando com Deus, suas orações vão ser atendidas. Assim como a oração de Ezequias foi atendida, havia recebido a notícia do próprio Deus que ele iria morrer, mas ele falou com Deus. Quando você recebe a notícia de um médico, você ainda corre para os pés do Senhor, você fala: puxa, Deus vai
quando veio do próprio Deus. Mas ele continuou firme, orou e a resposta, o poder da oração. Por isso que também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, quem já leu aquela mensagem que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, ele fala dos preceitos, né? Que nós devemos amar uns os outros, ele fala que nós devemos suportar uns os outros. Aí tem uma parte que ele fala assim, que nós devemos orar sem o quê? Quando ele fala orar e sem cessar. Ele pede, ele fala para a igreja, para os irmãos, olha, vocês devem orar. A oração, ela tem que ser constante, é sem cessar, sem parar. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, onde ele fala dos deveres, preceitos, leis, que o cristão deve seguir. Ele pede para regozijar-vos sempre. Aí em seguida, no versículo 17, ele diz assim, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus, irmão. E quem é filho faz a vontade de quem? Quem é filho aqui? Quem é filho? Você é filho. Quem é filho obedece a quem? O pai. Não é verdade? Você vai fazer a vontade do Senhor. É de Deus. É do Senhor que você vai fazer a vontade. Não é Deus, meus amigos. Aquele que é filho faz a vontade do Pai, de Deus. Graças a Deus, meus amigos. Se você quiser também ir mais a fundo sobre isso, o próprio apóstolo Paulo também, se você pegar a sua Bíblia, você for lá para Atos dos Apóstolos, Atos, onde eles foram açoitados, ele e o apóstolo Barnabé foram o quê? Açoitados, aprisionados, maltratados, humilhados, e foram jogados na cisterna, presos, junto com outros ladrões, bandidos. Foram presos porque tinham feito o quê? Uma boa obra, mas foram lançados no cárcere. E em vez de murmurar, de reclamar, de dizer que estava difícil, estava ruim, simplesmente a Bíblia fala que eles cantavam louvores, oravam, cantavam louvores e adoravam a quem? A Deus. E o que aconteceu? Aconteceu um terremoto, as cadeias caíram, se quebraram, e a Bíblia diz que todas as portas se abriram diante deles. Esse é o nome. Graças a Deus. Tudo isso é o poder do que, igreja? Da oração. Veja só como é forte, como é maravilhoso isso. Paulo estava preso, estava lá, foi preso, ia ser morto também, ser esquecido. E aí, o próprio Senhor Jesus ouviu a oração, foi lá, no momento que eles cantavam, louvavam ao Senhor, as cadeias se quebraram, os portões se despedaçaram, veio um terremoto grande, abalou todas as estruturas, as prisões, as cadeias, quebraram-se todas, e além do mais eles permaneceram intactos, não aconteceu nada com eles, e o Senhor atendeu a eles. Lá em Atos dos Apóstolos 16, 25, quando eles curaram aquela jovem, endemoniada, e por causa disso eles foram presos. Lá no versículo 25 diz essa mensagem: por volta da meia-noite, Paulo e Silas
oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aí diz mais assim no versículo 26: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Diga graças a Deus. Esse é o poder da oração, meus irmãos, da tua comunhão com Deus. É você e Deus. Não adianta você ficar na dependência desse, daquele. É você mesmo. É claro que você precisa de um homem para ditar o seu caminho, mostrar, mas a partir do momento que você conhece a Deus, você sabe os seus deveres, suas obrigações. Então, quando você estiver espiritualmente fraco, espiritualmente pensando em desistir, esmorecido, o que você vai fazer? Você vai orar. Ou você vai dar ouvidos ao diabo, a Satanás? Você vai orar, meus irmãos. Porque como ele falou lá, voltando lá para Lucas, ele diz, voltando lá para Lucas, no capítulo 22, veja, ele fala: orai para que não entreis em tentação. Porque se você não tiver na comunhão com Deus, a tentação vai vir, vai te armar a cilada e vai te derrubar. Você não vai poder dizer que foi culpa deste, daquele. Não. É você. Você e Deus, o Senhor. Aquele que permanecer em mim, eu permanecerei em mim. Se você pegar a Bíblia, sua Bíblia, você abrir lá, onde ele fala no capítulo 15, que ele fala da videira, ele fala da comunhão do homem ali, ó. Aquele que permanecer com o Senhor, ele vai limpar, ele vai adubar, ele vai fazer com que esses deem mais e mais frutos ainda. Mas aquele que não permanecer, ele vai cortar e esse vai secar, e só vai servir para ser o quê? Queimar. Que é isso que acontece com um galho seco, que não dá mais fruto. Mas você é diferente. Se mantenha a comunhão com Deus. Se ora, você teme ao Senhor. Então, meus amados, essa é a mensagem que o Senhor quer falar para você. Para que você venha permanecer firme, orando. Para a gente continuar a finalizar aqui, no versículo 41 de Lucas 22, ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Não é a vontade, não era a vontade dele, mas era a vontade de quem? De Deus, o Pai. E se ele não fizesse, se ele não passasse por isso, nós não teríamos outra alternativa, nós éramos condenados. Nós estávamos diante da ira de Deus até hoje, sem perdão, sem amor e sem misericórdia. Mas por causa do Filho dele, por causa da oração, por causa da missão que ele recebeu e ele executou, terminou por mim, por você, é que nós estamos aqui vivendo na graça de Deus. Deus. Aí ele diz mais assim, ó. Ele diz mais no versículo 43. Isso aqui é maravilhoso também. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o quê? E é isso que acontece com você quando você ora. Deus envia anjo para te confortar, para te consolar. Talvez nenhum conforto, nada console você.
só a sua oração e o conforto do Pai. Isso aqui, ó, no versículo 44, ele diz, ó, e estando em agonia, ou seja, ele já estava agoniado, porque ele já sabia o que iria acontecer. Ele tinha certeza do que viria a ele, o sacrifício que ele iria fazer pelo povo, pela humanidade. Então ele já estava o que? Agoniado. Sua alma já estava em agonia. Mas o que ele fez, Deus? Olha só como é maravilhoso isso aqui, ó. E estando em agonia, orava mais do que? Mais intensamente, meus irmãos. No momento da agonia, aí que ele orava mais. Aí que ele buscava mais o conforto e o consolo do Pai. E é aí que você deve mais e mais buscar a presença do Senhor. É nos momentos das tribulações, quando tudo está dando errado, aí você fala, não, eu vou parar, não. Aí que você tem que aumentar a sua oração. Intensamente. Não importa. Esteja na rua, vá no ônibus, mas a sua mente está voltada para o quê? O reino de Deus. Você vai ter uma certeza, uma convicção. Você está ali focado, você vai do trabalho, sim, tem a hora do trabalho, mas às vezes você tem aquele intervalo, você não pode mais em pensamento, você está lá parado, falando com Deus. Pensamento, orando intensamente. Graças a Deus. Então quem entendeu o poder da oração? O poder que a oração tem na vida do cristão. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ficar aqui muitas horas, porque tem muitas mensagens que falam sobre isso. Tipo, pegar as orações que foram atendidas, ouvidas. Você vai para o livro disso, você vai lembrar do Mordecai, jejuou, orava, você vai lembrar do sacerdote Esdras, que jejuou e orou, você vai lembrar de Neemias, você vai lembrar da rainha Esther. Todos no momento de dificuldade, eles apresentavam a oração a quem? Graças a Deus, graças a Deus. Amém? Fica de pé, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai